Então, né, Felipe, um pouco mais, né, os detalhes aí desse resultado, análise qualitativa desse PIB, com ela chegando agora aqui na nossa programação, estreando junto com a gente na BMC News, Thaís Herédia, com seu ponto de vista. Seja muito bem-vinda, Thaís. Bom dia para você. Ei, Paula, bom dia, Felipe, bom dia a todos que estão conosco. Um orgulho, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, pela BMC News, que já faz um tempo, né, que faz esse trabalho super profissional e sério de cobertura da economia brasileira. Eu sou suspeita para falar, porque eu brinco que eu adoro falar de economia, de juros e inflação, e a gente estreia hoje na TV brasileira com o resultado do PIB, parece até que combinamos, né? Olha, divulga logo o resultado do PIB para a gente começar com uma informação importante, e o resultado veio também como surpresa, é um pouco disso que eu quero tratar aqui. Como eu sempre digo, vamos passar pelos números, mas olhar principalmente para a qualidade do PIB brasileiro. O número surpreende. O crescimento foi de 1,9%, era esperado ali um crescimento de 1,2%, 1,4%, 1,6% para os mais otimistas, e ele se aproximou dos 2%. Houve também uma revisão da queda do último trimestre do ano passado, feita pelo IBGE, de 0,2 para 0,1, ou seja, a economia não perdeu tanta tração no final do ano passado e já começou 2023 com o pé mais no acelerador. Quando a gente olha para dentro dos números, a gente vai entender exatamente quem foi que puxou esse crescimento. E aí levamos outra surpresa, com um crescimento acima de 20%, mais de 21% da agricultura, do agronegócio, o maior crescimento em quase 30 anos. Quer dizer, não tem nenhum setor da economia brasileira capaz de acompanhar esse ritmo. Já era esperado uma performance incrível da agricultura, mas nada parecido com o que aconteceu. Claro que temos aqui exportações, mesmo que com preço de commodities menor, então exportações, safra recorde no Brasil, o que acabou impulsionando isso. Mas o Brasil real, aquele que depende da indústria, dos serviços, e olhando para o lado da demanda, aquele que depende do consumo das famílias, esse já mostra uma perda de tração, uma perda de força nesse começo de ano. Então, indústria, uma leve queda, e serviços com uma alta de 0,6%, corroborando, inclusive, o diagnóstico feito pelo Banco Central de que a economia, sim, resiste, a atividade econômica mostra desaceleração, mas ela resiste com o mercado de trabalho ainda robusto. Eu sei que vocês trataram aqui ontem dos dados do mercado de trabalho, mostrando ainda uma resiliência mais forte pelo agronegócio, mas especialmente pelo lado dos serviços. O consumo da família foi muito pequeno. 0,2% de alta no primeiro trimestre, num país que precisa e depende muito desse consumo das famílias, é um resultado pequeno e que mostra aí falta de fôlego das famílias brasileiras. E eu acho que, para terminar aqui, meninos, de dividir a bola aqui com vocês, a política monetária fazendo o seu trabalho, né? Quer dizer, todo aquele discurso de, olha, mas a taxa de juros está inviabilizando a economia brasileira, é o grande vilão da economia. Não cabe bravata, não cabe frase de efeito, cabe uma economia, uma atuação de política monetária do Banco Central, exatamente para provocar essa redução, esfriar essa atividade econômica para controlar, não o IPCA de agora, mas o processo inflacionário no Brasil. Então, temos uma economia robusta ainda do lado do agronegócio, já sem força na indústria, com alguma resiliência nos serviços e o consumo das famílias, mostrando que também perde força nesse cenário. Pois é, Thaís, a ideia é trazer para a meta a inflação e permanecer na meta, não dar aqueles picos novamente e retornar nesse processo inflacionário que acaba penalizando bastante a economia brasileira. Olhando para o PIB, né, esse PIB veio bastante importante no dia de hoje e a gente já começa a ver um movimento de revisão de PIB para cima. O que me chamou a atenção, inclusive, foi uma casa bastante conceituada como a Capital Economics falando que mudou a previsão dela de 1% para 2,3%. É bastante alto. A gente sabe que o arrasto estatístico está em cerca de 2,7%, que talvez para chegar em 2,3% ou até mesmo 1,9%, como alguns têm dito aí, vai ter que ter uma leve, né, desaceleração no produto interno bruto até o fim do ano. Mas mesmo assim, cerca de 2 e pouco por cento ainda é um PIB importante em termos de Brasil, né?
É assim, Felipe, crescimento econômico é o que todos nós queremos. Então, se o Brasil vai crescer 2% ou mais de 2%, o PIB do ano passado, de 2022, já foi uma surpresa, né? No começo do ano, ninguém esperava aquele resultado. Ao longo do ano, isso tudo foi sendo revisto. Mas, de novo, né? Atrás dos números estão as pessoas, estão as escolhas, estão as decisões que estão sendo feitas, e o diagnóstico aqui, ele está absolutamente correlacionado com a política fiscal. Nós temos 150 bilhões de reais em transferência de renda do governo federal. Então, não tem como a economia não reagir a isso. Chamei a atenção agora há pouco do consumo das famílias, que perde força, mas ainda assim, num ambiente com uma política monetária tão restritiva, num ambiente global que esfria as suas economias, era de se esperar um esfriamento da economia brasileira, né? Eu costumo dizer que a gente já teve a proeza de ter recessão enquanto o mundo crescia, mas dificilmente tivemos a proeza de crescer enquanto o mundo beira a recessão. Então, o que temos aqui é um impulso fiscal muito forte, que empurra a economia, que mantém essa resiliência tanto do setor de serviços quanto minimamente do consumo das famílias. As revisões, elas começam pelo resultado do segundo trimestre, ainda pelo que eu conversei rapidamente com alguns economistas, é que ainda há uma divisão muito grande entre o que esperar do primeiro semestre desse ano e de como deve ser o segundo semestre. Então, as revisões ficam muito fechadas aqui nesse primeiro semestre, e uma expectativa para entender se esse carrego estatístico ou um carrego mesmo de força e resiliência da economia vai permanecer no segundo semestre. Eu acho importante a gente acompanhar isso, até porque é o seguinte, a grande discussão agora, você começou comentando da meta de inflação, né? Eu acho que muita gente confunde assim, o número do IPCA com o mandato do Banco Central, que é manter a estabilidade da moeda e que é evitar que um processo inflacionário agudo se instale no país. Então, a hora que o Banco Central, e o Roberto Campos Neto já deu alguns sinais de que, de repente, esse momento pode estar chegando, perceber que o equilíbrio das forças da economia condiz com um processo inflacionário sob controle, ele começa a baixar os juros. Como a gente sabe, a redução dos juros tem uma defasagem para atuar na economia, mas ela, num primeiro momento, uma primeira sinalização já mexe com a expectativa dos agentes econômicos. Isso, de alguma forma, pode acabar corroborando, Felipe, essa trilha para um crescimento maior agora em 2023. Olhando aqui para um outro ponto, né, o quanto importante é para o crescimento brasileiro, principalmente a gente trazer essa estabilidade, olhando muito para o fiscal, para as reformas. A gente está aí com, né, tramitações ainda acontecendo, o nosso marco fiscal da nova regra, né, o arcabouço fiscal em si aprovado na Câmara, ainda tem essa discussão no Senado. A gente já sabe justamente da necessidade, principalmente dessa reforma tributária também. E eu queria entender um pouco da sua visão em relação a essa governabilidade do atual governo. Até porque a gente tem visto aí uma queda de braço em muitas outras pautas, né? Não as chamadas pautas de Estado, mas aquelas pautas que são mais de governo, onde há, né, aí muitas críticas em relação a essa articulação. Ontem mesmo, prova disso, acho que a gente tem aqui um cenário de ontem para a gente usar como exemplo, que apesar de ter sido ali, né, aprovada essa MP, houve muitas críticas em relação a essa articulação de Lula com o legislativo, né, de Arthur Lira. Lira fez várias críticas, inclusive, a essa falta de articulação por parte do Planalto. Eu queria entender também, na sua visão, né, o quão importante a gente sabe que é para a governabilidade, para o nosso resultado, o crescimento, todas as expectativas que se faz em cima da economia. Como que você está enxergando esse desafio, né? O que está aí por trás, de repente, desse jogo político, vamos dizer assim, entre Lira e Lula, entre Congresso e Lula, por exemplo? Paulo, acho que você falou a palavra-chave desse debate, que é a questão da governabilidade, né? E a governabilidade, a qualidade da governabilidade, ela tem a ver com os desafios e as prioridades do momento. Então, o Brasil tem uma pauta macro muito grande, que é a questão fiscal, né, do equilíbrio das contas. Isso já é praticamente um assunto passado. Ontem nós ouvimos o Omar Aziz, o senador que vai ser o relator do marco fiscal no Senado, dizendo que quer fazer modificações, mas não há espaço, nem no debate político, para fazer qualquer coisa muito radical. Então, esse é um tema que já passou. Agora, o que move a economia é a microeconomia, são as reformas que vão aumentando a eficiência do país como um todo. Por isso, o foco na reforma tributária.
não ouvimos ainda do presidente Lula nenhum discurso que inflamasse o seu desejo de transformar a reforma tributária no seu grande projeto para a economia brasileira. A gente ouve isso do secretário Bernardo Api, do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ouve muito isso no Congresso Nacional, mas não pela figura central do governo, que é o presidente Lula. O que aconteceu ontem no Congresso Nacional gera uma percepção ali de risco, de sustentabilidade dessa relação do governo com o Congresso, porque tudo que um governo não quer é começar o seu mandato em pé de guerra com o Congresso Nacional. Nós já vivemos essa experiência algumas vezes e o resultado nunca é bom. Então, a correria de ontem para garantir a aprovação da medida provisória dos ministérios mostra um pouco isso. E na hora que for uma discussão séria, né, o próprio presidente Lula tem colocado na sua agenda temas que aí sim, do ponto de vista político, chamam a atenção, aumenta a percepção de risco e dentro dessa visão da microeconomia geram uma certa insegurança para entender como o país vai funcionar. Eu estou falando aqui da revisão da privatização da Eletrobras, do marco de saneamento, da lei das estatais, quer dizer, que são sinalizações importantes para esse investidor que olha para o Brasil e fala, meu Deus, tem muita coisa para se fazer ali, eu quero participar dessa jornada, esperar mais um pouco para ver onde vai dar. Então, acho que o principal risco que o Brasil passa hoje na sua economia é exatamente em que pé de governabilidade, em que qualidade que o governo vai conseguir encaminhar suas pautas, escolher as suas pautas e receber apoio do Congresso Nacional. Tudo indica que vai ser na bravata, que vai ser na disputa política. Agora, o saldo disso ainda está por vir. Então, tem uma coisa que é essa atividade econômica que tem essa força e vai se manter, e a outra é a condução da política econômica, a condução das prioridades e das pautas do país. E, a partir de hoje, eu quero estar aqui para acompanhar e dividir isso com vocês todo dia.